Boa tarde, Deus abençoe. Já tem bastante gente entrando aí, tinha um pessoal já esperando. Que bom. Hoje nós daremos início à nossa aula sobre oração mental. Boa tarde, Lucas, boa tarde a todos, que Deus abençoe. Para iniciarmos a nossa aula, faremos uma oração suplicando o Espírito Santo que venha sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Para honrar aquela que é a sede da sabedoria, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vou pedir desculpa que eu estou com essa gambiarra aqui, porque eu estou com um fio curto de microfone, mas acho que dá para a gente ouvir melhor com ele, mas estou sem um cabo maior. Hoje, como eu me propus, nós falaremos sobre a oração mental. Eu quero me deter muito mais sobre um método específico de oração mental do que basicamente explicar o que é a oração mental dentro da vida espiritual. Eu vou falar sobre um método que eu fui compilando ao longo do tempo, ao longo das minhas leituras, a partir de algumas indicações tanto de Santa Teresa como de São Pedro de Alcântara, de Santo Afonso e do Padre Tanqueray. Então é o método que eu uso, é o método que eu passo para os meus dirigidos, e eu gostaria de compartilhar com você, nessa tarde, esse método de oração mental. Muito bem, para iniciarmos, é importante a gente entender qual o papel da oração mental na vida espiritual de uma forma básica. A vida espiritual ela é um único caminho, a vida espiritual é um caminho único. E, ao longo dos séculos, os santos perceberam que as almas tinham momentos na vida espiritual muito parecidos. Então, eles entenderam que se poderia estudar esse caminho de perfeição, esse caminho de entrada no castelo, como dizia Santa Teresa, de progresso nas moradas. Então, eles perceberam que era possível estudar isso, porque o grande legado do Ocidente é conceber que existe ordem no mundo e no universo. Esse é o grande legado do cristianismo, porque somente em nações cristãs nasceu ciência. Pode parecer estranho dizer isso, mas isso é verdade. Existe um pesquisador e também um filósofo da ciência que ele fala que somente nas nações cristãs a ciência brotou. E por quê? A ciência, como diz Aristóteles, é um conhecimento ordenado por causas universais e necessárias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no Oriente, no Antigo Oriente Próximo, por mais que os babilônios já estudassem as estrelas, a matemática, eles não tinham a concepção de que existia uma ordem universal que regia todas as coisas. Eles não tinham essa concepção de uma ordem no universo e naquilo que é criado. Porém, por exemplo, eles achavam o céu está girando para esse lado, né? As estrelas, os astros estão se movendo para esse lado. Mas se os deuses quiserem, daqui a pouco eles podem fazer que os astros virem desse modo, ou desse, ou daquele. Ou seja, os deuses eles eram arbitrários. Então essa noção da divindade como uma divindade arbitrária faz com que não se conceba
ciência de verdade. Porque a ciência, ela sempre chega a causas universais e necessárias. Causas que geram determinados efeitos. Por que eu estou explicando isso? Porque a ciência dos santos, a ciência de como formar almas santas, ela vai se desenvolvendo ao longo dos tempos, porque eles percebem, os santos, os diretores espirituais, os mestres espirituais, eles percebem que uma determinada ação sempre gerava determinado efeito. Sempre, seja aqui no Brasil, seja na Europa, seja, sei lá, na China, em todos esses lugares, essa ação gerava esse efeito. Ou seja, essa ação é uma causa universal e necessária. Sempre que ela for praticada, gerará esse efeito. Quando não gerar, isso é extraordinário, é um milagre. Ou seja, a santidade, ela tem um caminho normal. Existe um caminho normal a ser trilhado para a santidade que todos os santos trilharam. A Cristonieto chegou aí. Existe um caminho normal a ser trilhado de santidade. O que quer dizer isso? Que todo santo teve que trilhar esse mesmo caminho. Por quê? Deus é ordem. Então a ação de Deus, ela é ordenada. A ação de Deus, ela tem uma ordem. E ela é uma ordem que sempre prevalece. É por isso que existem leis no universo. É por isso que existem leis naquilo que é criado, porque quem criou é principalmente ordenado também. É a própria ordem. Então, assim também não é diferente no processo de santificação das almas. Deus sempre age de uma forma específica. Quando isso não acontece, é porque aconteceu um milagre. Por exemplo, como aqueles santos, como a Beata Imelda, que quando comungou, ela já naquele momento foi para a sétima morada. Então aquilo ali é um milagre, ou seja, isso não é comum que aconteça entre os santos. Não, é necessário que os santos trilhem um caminho de santidade. E a santidade, como eu disse, ela é o único caminho. Mas um caminho que se percebeu ao longo do tempo que tem 3 estágios. Então, primeiro, a via purgativa, primeiro estágio desse caminho de santidade. Depois, a via iluminativa. E por último, a via unitiva. Então, existe uma oração específica para cada momento desse na vida interior. Então, vamos supor, nós estamos no caminho da santidade, estamos aqui nessa reta, temos que trilhar esse caminho. Nós, necessariamente, temos que passar por esses 3 estágios para chegar à santidade. Então, todo cristão que quer entrar nesse caminho precisa primeiramente estar em estado de graça. Isso significa que ele precisa se confessar, ele precisa estar em dia com a sua confissão e precisa trilhar. Para trilhar esse caminho é necessário primeiro estar em estado de graça, desejar a santidade e desejar romper de todo com o pecado. Ou seja, só entra no caminho da santidade não é simplesmente quem está confessado. O iniciante, ele não é uma pessoa que entrou na igreja agora. O iniciante é aquele que começa a desejar a perfeição. É aquele que começa a desejar caminhar junto de Deus e renunciar ao pecado. Por mais que ele tenha quedas, por mais que ele ainda caia em pecados mortais, ele tem um desejo de perfeição. E isso o coloca no caminho. Por mais que muitas vezes ele saia do caminho pelo pecado mortal, até que ele consiga alcançar um estágio desse caminho que ele não irá mais conseguir sair, porque ele já está num processo mais adiantado. Então, nós temos que trilhar esse caminho da santidade. Então, para entrar no caminho, é primeiramente necessário estar em estado de graça. Depois, desejar a perfeição, para que nós possamos começar a ser iniciantes. Porque se nós não começarmos a desejar a perfeição e desejar romper com o pecado, mesmo que nós caiamos, nós não iremos entrar nem no caminho. Não nos enganemos achando que quem se confessa já está no caminho da santidade. Não. Quem se confessa tem o estado de graça.
mas não necessariamente essa pessoa quer trilhar o caminho da perfeição ou da santidade. Então, entremos nesse caminho. Esse caminho que tem 3 processos: via purgativa, via iluminativa, via unitiva. Como eu disse, existem 3 tipos de oração próprias para esses 3 estágios. Então, eu gostaria de falar hoje sobre a oração da via purgativa, que é a oração mental, a meditação. Então, na purgativa é a oração mental. Na iluminativa é a oração afetiva. Na oração unitiva, na via unitiva, é a oração de simplicidade. Então, nós hoje vamos falar sobre a oração da via purgativa, que é a chamada oração mental. Sem meditar, nós não iremos avançar no caminho. Imaginemos, entramos no caminho, eu quero a santidade, eu desejo a perfeição, mas se eu não medito, se eu não faço a oração própria desse estágio que eu estou, eu não tenho, vamos supor, eu não tenho o veículo para caminhar, eu não tenho o veículo para andar. Então, se eu não rezo, se eu não medito, estando na via purgativa, não adianta ter oração afetiva, não adianta querer buscar outros tipos de oração, não adianta isso. É necessário meditar, porque sem meditar a gente não avança. Então a primeira coisa que eu peço para os meus dirigidos é que eles aprendam a fazer oração mental. E depois, se tiverem que, talvez num dia muito agitado, não conseguirem rezar muitas coisas, eu sempre peço que nunca deixem de fazer oração mental, porque a oração mental ela pressupõe constância. Então vamos lá. O que é oração mental? A oração mental, ela tem 2 pilares: a meditação e a petição. Você vai meditar nessa oração sobre uma verdade de fé e você vai pedir algo a Deus. Então existem 2 pilares da oração mental: a meditação e a petição. É necessário que nós nos atenhamos a isso, porque isso será o núcleo da oração. Mas a oração mental, ela é cheia de regrinhas no início. Ela é cheia de métodos. É por isso que existem vários métodos de oração mental. Hoje eu vou apresentar um deles. Não quer dizer que esse método seja o único possível. Existem métodos que vários santos ensinam. Esse é o método que eu uso, que eu fui compilando ao longo das minhas leituras, e é o que eu uso, é o que para mim dá certo, para os meus filhos espirituais também. Então eu gostaria de propor isso para vocês, mas eu quero repetir, não é o único método. Existem vários métodos de oração que a gente pode aprender ao longo da nossa vida espiritual. Então, vamos lá. A oração mental, primeiramente, ela vai se apoiar em um livro. Ela vai se apoiar numa leitura. Então a gente pode perguntar assim, mas padre, como eu posso rezar lendo? Como eu posso rezar com uma leitura? É exatamente o que a gente precisa aprender. Por quê? Santa Teresa d'Ávila diz que ela ficou 18 anos sem conseguir rezar se não tivesse um livro com ela. Ela necessitou, durante 18 anos, de um livro para rezar. Ela precisava do livro que a apoiasse. Então, por quê? Primeiro, isso nos mostra a grandeza da natureza humana. Porque Deus nos chama a nos aproximarmos dele por aquilo que existe de mais superior em nós, que é a nossa razão. Um animal, ele jamais pode reconhecer amor. Um animal, ele tem sentimentos de alguém que me faz bem, ou de alguém que me faz mal, ou de alguém que me parece uma ameaça. Então ele reage por instintos. O ser humano, ele tem a capacidade de racionalmente meditar sobre o amor que foi dado a ele. Nós temos essa capacidade. Por exemplo, os nossos pais, eles não ficam a todo tempo mostrando o que eles fizeram de bom para nós. Mas se um dia nós parássemos e meditássemos, falasse, caramba,
Minha mãe me carregou 9 meses na barriga, se sacrificou por mim, deixou tantas coisas, acordou tantas noites para cuidar de mim. Ou seja, você está meditando e você está reconhecendo um amor que não estava tão presente em você. Veio por conta da meditação. Então, a oração mental, ela consiste nisso, em suscitar afetos na alma a partir da meditação. Então, nós vamos aprender a amar a Deus a partir da nossa meditação pessoal. Por isso que é necessário que nós não deixemos a oração mental. Tanto Santa Teresa quanto Santo Afonso dizem que é impossível, é quase impossível se salvar sem pelo menos 30 minutos de oração mental diária. Às vezes a gente não faz nem 5. Mas a gente fala, mas eu não tenho tempo. Tem sim, a gente tem tempo para ficar na internet, a gente tem tempo para perder, com tantas outras coisas, mas nós estamos ainda brincando com a nossa vida espiritual. Quando nós entendermos a grandeza da nossa salvação, que nós não podemos perdê-la, nós iremos aprender a meditar, nós iremos nos fixar em meditar. Então, é isso que eu quero ensinar hoje. Esse método de oração mental. Então, primeiramente, você vai escolher um livro para rezar. Você vai escolher um livro para rezar. Isso aqui é muito importante também, que nós escolhamos o livro certo para meditar. Primeiro, a oração mental, ela tem a intenção de suscitar afetos de amor a Deus. Então não pode ser um livro muito especulativo, cheio de raciocínios difíceis, não. Tem livros simples que sejam profundos e sejam precisos. É isso que a gente precisa entender. Livros profundos, precisos. Aí que a gente precisa entender qual livro escolher. Mas eu acho que uma contribuição muito importante, antes de nós escolhermos um livro para rezar, é entender o nosso temperamento. Essa é uma contribuição muito fundamental, que até o Padre Paulo fez um curso recentemente sobre isso, fazendo com que as pessoas lembrassem de algo que era muito presente. Antigamente já praticamente todos estudavam isso e sabiam isso. Nós temos isso nos manuais antigos de teologia espiritual. E antigamente na igreja todo mundo praticamente sabia o que era oração mental. Hoje quase ninguém sabe o que é oração mental. Por quê? Depois do Concílio Vaticano II, não estou falando mal do Concílio Vaticano II. Estou falando mal da deturpação que fizeram após o concílio. Depois do concílio, em muitos lugares, faziam fogueiras com livros de teologia espiritual, com os manuais de teologia espiritual. Incendiavam os livros do Padre Tanqueray, incendiavam os livros do Royo Marim, do Garrigou Lagrange, de tantos outros. E isso foi uma perda muito grande espiritual para a igreja. E aí a gente pode ver como foi uma degradação, que nós estamos nos levantando disso agora. Então é necessário primeiro que nós entendamos qual é o nosso temperamento para escolher um determinado livro para rezar com ele. O padre Christian Kepis, ele nos deu algumas dicas, ele escreveu alguns artigos ensinando a rezar, ensinando a oração própria de cada temperamento. Ele fez alguns artigos ensinando a oração própria para cada temperamento e o que cada temperamento deveria meditar. Por exemplo, se eu sou um sanguíneo, se eu sou de temperamento sanguíneo, ele vai dizer que o sanguíneo, por ser muito afeito ao que é externo, ao que é dispersivo, pelo fato do sanguíneo não conseguir meditar, porque ele tem uma facilidade enorme de distração, uma facilidade enorme de procurar atividades ao invés de entrar nele mesmo. Então ele vai dizer que para o sanguíneo seria bom que ele meditasse com livros de máximas curtas. Por exemplo, um livro que eu indico é essa trilogia de São José Maria Escrivá, o Forja, o Caminho e o Suco.
né? O meu caminho está com a Regina, está lá em Portugal, acho que a Regina está me assistindo aí. É um livrinho para quem é sanguíneo. Então, tanto a Forja quanto o Sulco, quanto o Caminho, são livrinhos ótimos para quem é sanguíneo. Ou seja, para quem tem muita dificuldade de meditar. Por quê? São pequenos parágrafos, são pequenas frases onde você pode meditar rapidamente uma verdade de fé e aquilo já te ilumina, aquilo já te traz um sentimento de amor por Deus. Então, para os sanguíneos, o padre Christian Kepis ele indica isso: livros de máximas curtas e também os livros sapienciais, ou seja, os livros Salmos, Eclesiásticos, Sabedoria, Provérbios. Os livros sapienciais são ótimos para quem é sanguíneo. Então seria muito interessante que os sanguíneos procurassem esses livros, mas antes, claro, falando com seu diretor espiritual. Depois, se eu sou um colérico, o colérico que é profundamente orgulhoso, né? O colérico, ele é profundamente orgulhoso, então ele precisa de livros que façam com que ele medite sobre a sua miséria, sobre o seu nada, sobre a sua finitude. Então, ele indica para os coléricos o livro Imitação de Cristo. Então, seria muito interessante que os coléricos tivessem a imitação de Cristo debaixo do braço, porque um colérico deveria sempre entender o que na imitação de Cristo fala sobre o nosso nada, sobre a nossa miséria, que nós precisamos sempre mais e mais de Deus, que nós não somos pó e cinza, quando ele medita sobre a morte. Isso também é muito importante para um colérico, a imitação de Cristo. Um melancólico que começa a meditar na imitação de Cristo, ele facilmente vai ficar com aquilo que é de ruim. Então, um melancólico, a imitação de Cristo não causa quase sempre, não causa muita coisa boa para ele. Depois, se eu sou um melancólico, o melancólico ele facilmente tem facilidade de deter-se na sua miséria, no seu nada, e ele precisa de livros que meditem sobre a sua grandeza, sobre a dignidade da sua alma, sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia. Então, um livro que o padre Christian Kepis indica é a Filoteia. Essa versão aqui da minha biblioteca católica. Falando isso, eu indico para todos vocês. Minha biblioteca católica, eles são ótimos, um trabalho de excelência, muito bom. Eles não estão me patrocinando, mas eu estou indicando porque eu acredito muito no trabalho deles e apoio e assino também. Excelente essa versão deles. A Filoteia é muito boa para quem é melancólico. Por quê? Existem meditações aqui na Filoteia, principalmente no final de São Francisco de Sales, onde ele vai falando sobre a grandeza da alma, sobre a excelência das virtudes, sobre como nós somos templos do Espírito Santo, sobre o amor incondicional de Deus, que não espera nada de nós. Então, é muito interessante que o melancólico se ativesse ao livro Filoteia, e também livros que falassem sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus. Então, ele teria que meditar sobre isso. O fleumático é o que tem é mais difícil de escolher um livro para ele. Por quê? O fleumático ele tem uma dificuldade de ter sentimentos vivos de amor por Deus, porque é muito do fleumático ser indiferente, basicamente. É o temperamento dele, ele basicamente é indiferente a muita coisa. Então, o fleumático, calma Lucas, todos temos defeitos, mas para o fleumático seria necessário o quê? Que ele entrasse na oração mental, não só com o livro, mas também com imagens que suscitassem nele
profundo afeto por Deus. Por exemplo, a imagem do crucificado viva na sua mente, uma imagem de Jesus que ele tem na cabeça, ele sabe que suscita amor a ele, do bom pastor, de Jesus na cruz. Então, ele teria que entrar na oração com essas imagens. E tentar, de todas as formas, entender-se como pecador, até se vier lágrimas, chorar também diante de Jesus, porque isso não seria para ele um sentimentalismo. Isso seria para ele, na verdade, um avanço na santidade. Então, para o fleumático, eu indico esse livro aqui, de Santo Afonso Maria de Ligório, Máximas Eternas, que ele medita aqui sobre o purgatório, sobre a morte, sobre o céu, sobre o inferno. Então, é um livro muito bom de Santo Afonso chamado Máximas Eternas. É excelente também. Tendo explicado basicamente isso, não quer dizer que só existam esses livros. Esses são livros que eu estou indicando. Mas quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a fazer oração mental, a gente fica basicamente muito tempo num livro. Porque como a oração mental ela é diária, mas ao mesmo tempo você não lê o capítulo inteiro, então basicamente você fica muito tempo meditando com um livro só. Então vamos falar sobre esse método de oração mental, vamos direto ao ponto. Primeira coisa que você deveria fazer para fazer oração mental, você deveria preparar o que você vai rezar no dia seguinte. Então, para quem quer buscar a santidade, você deve programar a sua oração. Então, por exemplo, se eu sei que amanhã eu vou começar a minha oração mental, eu, por exemplo, sou um colérico, e eu pego a imitação de Cristo, por exemplo, e amanhã eu vou rezar com um capítulo Como adquirir a paciência e lutar contra as paixões. Então amanhã eu sei que eu irei rezar pedindo a Deus a graça da paciência, a virtude da paciência. Então, no dia anterior, eu irei somente ler esse capítulo. Então é coisa curtinha, ou seja, é uma página esse capítulo aqui, da Imitação de Cristo. Então eu leria esse capítulo sem parar nem nada, só leio mesmo. Porque se eu não leio, no dia seguinte eu vou ficar por curiosidade querendo saber o que vem depois. Então é necessário que eu prepare a minha oração como o amante se prepara para o amado. Então é necessário preparar a sua oração. Então, tendo preparado a minha oração, eu já sei a página que eu irei abrir amanhã. Então, marquei aqui e no dia seguinte eu vou começar a fazer a minha oração. Então, ao invés de eu só explicar, eu queria que a gente rezasse juntos para que a gente possa aprender a fazer oração mental. Então, se você estava muito à vontade aí, queria te convidar a sentar, a ficar numa posição de oração. E, tendo feito isso, leitura prévia do texto, agora eu vou começar a rezar. Então, eu primeiramente faço uma invocação ao Espírito Santo, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Ou seja, eu meditei, eu fiz uma invocação ao Espírito Santo de Deus, mas você pode fazer o Vinde Espírito Santo, você pode simplesmente dizer Vinde Espírito Santo, vinde por Maria, e já começar a rezar. Na introdução da oração, Santa Teresa d'Ávila diz, então o primeiro ponto é esse. Depois eu vou postar esses pontos para todos, tá bom? Então não fiquem preocupados de se perderem algum ponto, eu vou postar isso depois. Primeiro ponto da oração mental, consideração de Deus. Nós vamos começar a considerar quem é Deus. Diz Santa Teresa d'Ávila que não existe oração sem consideração. Então é necessário isso, né? Então a gente começa considerando diante de quem nós estamos.
Então nós iniciamos dizendo, né? Estamos diante daquele que é o Senhor onipresente, onipotente, aquele que tudo pode sem mim, e eu que nada posso sem Ele. O caminho, a verdade, a vida, a minha alegria, a minha paz, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ou seja, nós meditamos quem é Deus, diante de quem nós estamos. Então, por quê? A oração mental faz parte dela também a introdução, ela é essencial. Porque essa introdução ela vai nos livrando das dispersões e, ao mesmo tempo, isso já é oração. Então, isso vai ajudando com que a gente entre no coração de Deus. Depois, o segundo ponto, eu vou dizer para Deus quem eu sou naquele momento. Então, eu vou fazer uma consideração sobre mim. É o segundo ponto. Então, você vai começar a dizer para Deus quem você é naquele momento. Você pode dizer, nem sempre você vai estar igual, né? Às vezes você vai dizer, Senhor, eu não queria estar aqui, Senhor, eu estou muito disperso, Senhor, estou mal, eu estou preocupado. Então, você vai começar a dizer para Deus quem você é naquele momento. Então, existe esse segundo ponto, que é a consideração de si. Esse é o segundo ponto. Depois, você vai fazer a renúncia a Satanás e ao pecado. Por quê? Quando nós vamos, ao longo do dia, talvez, pecando ou nos dando pequenas concessões ao mal e ao pecado, aos pecados veniais, isso vai afastando a graça de nós. Então, o fato de nós nos aproximarmos de Deus, renunciando a Satanás, renunciando ao pecado, nós voltamos a nos abrir a que Deus derrame sobre nós as suas graças. Então é uma coisa simples, você vai dizer, Senhor, eu renuncio a Satanás e a todas as suas obras. Eu renuncio ao pecado, renuncio a tudo aquilo que me afasta de Ti. Renuncio, Senhor, a tudo aquilo que eu dei sim e que Te desagrada. Eu renuncio a tudo isso, Senhor. E você passa para o quarto ponto, que é renovar a fé católica. Por quê? Quem tem a fé verdadeira recebe as graças verdadeiras. Então coisa simples também, né? Você vai dizer, Senhor, eu renovo a minha fé católica, apostólica, romana. Creio em tudo aquilo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. E nessa fé quero viver e morrer. Então, parece meio mecânico, mas quando você aprende os passos de cabeça, quando você aprende isso, fica igual dirigir. Você pegou no carro, já ligou, né, já botou a marcha e você nem pensou no que você fez, porque você já sabe como funciona a coisa ali. Não é que a oração vai ficar automática, mas você já sabe o que você vai rezar, então aquilo flui. No início fica um pouco mecânico mesmo, mas é para ficar mecânico. Porque a oração mental, ela, com esses passos, ela te impede de se dispersar. Ela te impede de fugir do essencial da oração. E ela te protege, entre aspas, ali dentro da oração. Não quer dizer que você não terá dispersões. Claro, você vai ter. Mas existem também remédios para isso. A gente pode falar disso depois. Então, essa é a introdução da oração. Agora, a gente entra no corpo da oração em si. Entendamos isso. Se eu resisto a Deus pelo meu orgulho, pode fazer a oração do credo, ótimo. Se eu resisto a Deus pelo meu orgulho, pelos meus pecados, eu estou impedindo com que Deus avance. Deus é um lorde, vamos dizer assim, né? Deus é muito educado, no sentido de que Ele não violenta a nossa alma, a nossa liberdade. Então, se eu resisto a Deus, Ele não vai avançar. Mas agora, se eu me rendo a Deus, Ele avança. É como um exército que se rende e o outro avança sobre ele. Então, se agora no corpo da oração a gente começa a render
a nossa vida, a nossa inteligência, a nossa vontade a Deus. Então é tudo interligado, não quer dizer que você vai parando na oração, não. Você, ao mesmo tempo, isso vai fluindo. Então você vai começar a dizer, né? Renovou a fé católica e você vai dizer, Senhor, eu quero submeter a minha vida a Ti. Senhor, eu Te ofendi pelo meu orgulho, pela minha vaidade. Mas eu quero, Senhor, submeter a minha inteligência, a minha vontade, os meus afetos, os meus instintos, todo o meu ser, Senhor, eu quero submeter a vós para que o Senhor avance e para que o Senhor faça e complete a Tua obra em mim. Ou seja, você se rendeu a Deus. Então, por quê? Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá a sua graça aos humildes. Então, nesse momento, a gente se rende ao Senhor. Quando você fez isso, agora chega o momento do livro. Pegou o livro para meditar. Abriu naquela página que eu tinha lido ontem e eu começo a ler. Pausou o vídeo aí? Voltou? Eu não vou fazer uma leitura corrida do capítulo. Não. Eu vou parar a cada vez que alguma daquelas verdades que aqui estão meditadas. É por isso que não pode ser um livro difícil. Por quê? Aquelas meditações, essas meditações do livro que eu estiver usando, ele tem que trazer para mim afetos de amor por Deus. Então ele tem que me iluminar. Então, por exemplo, eu começo a rezar aqui. Meu Senhor e meu Deus, vejo quão necessária me é a paciência, porque são muitas as contrariedades que ocorrem na vida. Por mais que faça para ter paz, não se me passa a vida sem luta e sem dor. Senhor, tantas vezes eu sou impaciente. Quero tudo no meu tempo. Mas o Senhor premia as almas pacientes. O Senhor premiou a paciência de Jó. O Senhor premiou a paciência dos santos. E eu quero, Senhor, te pedir a graça da paciência. Ou seja, você meditou essa verdade de fé e agora você, percebam, né? Eu comecei a meditar dizendo, Senhor, o Senhor premiou a paciência de Jó. Isso é meditação, né? Não estou rezando, estou meditando, né? Senhor, o Senhor premiou a paciência dos santos. Aí agora começa a pedir, por isso, Senhor, dá-me a paciência. Então, eu estou dizendo, eu tenho 2 pilares na oração mental: meditação e petição. Então eu tenho que, ao mesmo tempo que eu estou lendo, quando alguma verdade me iluminar nesse texto, eu tenho que parar, meditar e depois eu começo a pedir aquela virtude a Deus. Então, cada oração mental eu tenho que pedir uma virtude a Deus. Pode ser a mesma, posso meditar todos os dias pedindo a humildade, por exemplo. Mas é bom que varie, porque quem é colérico e medita com a imitação de Cristo, pode fazer um capítulo a cada dia. Então, não quer dizer que você tem que terminar o capítulo todo. Às vezes eu parei numa única frase na minha oração. Às vezes eu só meditei uma frasezinha daquele capítulo, aquilo foi o suficiente para me alimentar. Por quê? Vou rezar sim, Sara, com certeza. Depois, quando eu meditei essas verdades de fé, isso é o centro da oração, né? Meditar aquela virtude. Depois eu peço aquela virtude. Então, eu começo a já encerrar a minha oração. Por quê? Eu tive um afeto de amor por Deus e eu fiquei preso naquilo, como se eu estivesse abraçando Jesus e estivesse me detendo naquele ato de fé, porque é isso que é o motor da vida espiritual. O Padre Paulo fala muito sobre isso, né? E é verdade, os santos falam isso. Ele fala isso porque isso é doutrina espiritual da igreja. Então, o ato de fé, que é essa iluminação, ele nos
eleva, ele vai nos fazendo progredir nessa via da santidade. Por isso que eu disse, eu não consigo chegar na via iluminativa se eu não medito. Porque é a meditação, a constante meditação, que vai me fazer amar a Deus. Então, a oração mental, você encerra ela agradecendo a Deus e você vai tomar uma máxima daquele texto. Ou seja, uma jaculatória, uma frase. Por exemplo, eu estou lendo com aquele da paciência e eu peguei uma meditação daquele texto, uma frase daquele texto, e eu vou levar para o meu dia. Quando tiver uma tentação de impaciência no meu trabalho, eu vou lembrar daquela frase, né? Deus premia os pacientes. Então aquilo me ajudou a meditar, aquilo foi uma jaculatória, eu lancei um dardo no coração de Deus. Então isso é essencial que nós aprendamos. Então a oração mental ela precisa ser constante. Ela necessita ser constante, ela precisa ser todos os dias. Então, primeiro, a gente precisa começar com pouco tempo de oração mental, até que ela adquira constância. Primeiro, para o sanguíneo é a pessoa mais difícil para meditar. Então, o sanguíneo deveria começar pelo menos com 5 minutos por dia. Então, começando com 5 minutos por dia, ele tem que adquirir primeiro constância, porque uma outra coisa que o sanguíneo não tem é perseverança. Então, ele precisa aprender a ter constância na oração. Precisa ter constância. Quando ele adquirir constância, aí sim ele começa a aumentar o tempo de oração, gradativamente, para 10 minutos, 15 minutos, até chegar no ideal que são 30 minutos. Então nós precisamos, todos nós, chegar a um tempo na nossa vida espiritual onde nós consigamos meditar todos os dias 30 minutos. Para isso é necessário um plano de vida. Então, eu sei que em determinados dias eu tenho 30 minutos, sei lá, de manhã, eu tenho 30 minutos à tarde, eu tenho 30 minutos no outro dia à noite. Então, isso é essencial que nós aprendamos. Constância, não desistir da oração mental, e isso vai nos trazer muitos frutos espirituais. Vocês podem ver, eu vejo pelos meus filhos espirituais, né? Quando eles começam a meditar, como eles avançam espiritualmente, como eles começam a amadurecer na fé. Porque quando a gente começa a meditar sobre as verdades de fé, aquelas coisas vão se enraizando na nossa vida. E a gente começa a viver dessas verdades. Então é essencial que nós tenhamos oração mental. E ensine isso para as pessoas. Muitas pessoas não sabem fazer oração mental, não sabem meditar. E nós encerramos a nossa aula por aqui. Eu queria abrir nesse momento para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, e eu irei postar esse material com esses passos no meu Instagram. É aconselhável dividir a oração mental 15 em 15 minutos? Sim. Por quê? Santo Afonso ele diz que nós podemos fazer uma oração mental pela manhã e uma oração mental na parte da tarde. Então, seria muito interessante que nós pudéssemos dividir também a oração mental. Mas só depois que a gente começa a ter constância. O autor que indica os livros por temperamento, o padre Christian Kepis, o padre Paulo, ele até publicou no site dele esses artigos sobre os temperamentos. Padre, infelizmente cheguei há pouco, poderia falar acerca do melancólico na oração mental e recomendações de livros? Então, o melancólico ele precisa meditar com livros sobre que tirem dele a ideia de tristeza, a ideia de melancolia. Então ele precisa meditar com livros sobre a misericórdia, livros sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a dignidade da sua alma. Então é necessário que ele medite com esses livros. E um livro que o padre Christian indica é a Filoteia. Então, Helena, eu falei no início sobre esses livros. Então, quem puder meditar, quem puder assistir depois, eu vou publicar. Aí vocês podem acompanhar os livros que eu publiquei. Tá bom? Como fica a oração mental quando estamos em pecado mortal? Então, Santa Teresa d'Ávila ela diz que quem começou a ter oração
não deve deixá-la por mais pecados que cometa. Então, é essencial que mesmo em pecado nós possamos fazer oração mental. Para quê? Para que Deus, por meio da sua graça, por meio de graças atuais, nós não temos a graça habitual na alma, porque nós não estamos em estado de graça. Mas Deus nos concede graças atuais na oração de arrependimento. Então, a oração mental ela vai trazer a graça de renunciar ao pecado também. Mais alguém? Podemos encerrar? Muito bem, eu vou fazer uma aula, mas não é uma aula sobre oração, uma aula histórica, uma aula de história sobre uma peregrina chamada Egéria, que ela foi à Palestina e a diversos países no século IV, e ela foi na Palestina durante a Semana Santa. Então, eu vou falar durante a Semana Santa sobre essa peregrina chamada Egéria, sobre esse livro que ela escreve. Ela escreve um diário de viagem, então eu vou falar sobre ela e a gente vai aprender um pouquinho sobre essa viagem, os ritos que ela descreve na Semana Santa, como eram na Terra Santa no século IV, 381, 387. Então, a gente vai aprender um pouquinho. Então, vai ser no dia 7 de abril, às 20 horas. Então, fica ligado que eu vou postar depois sobre isso. E também divulguem, compartilhem para que mais pessoas possam ser alcançadas por esses conselhos espirituais. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vou dar a bênção agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora das Graças, de São José, seu esposo, e dos vossos santos anjos da guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado.